Oi pessoal, já estamos na nossa aula de número 27, vocês sabem o que isso significa, né? Nossa avaliação da unidade 2 está próxima e é interessante que vocês comecem a se organizar entre os colegas, com grupos de estudos ou perguntando dos professores para falar com a gente ir tirando as dúvidas que podem ter ficado durante esse percurso. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre ligações covalentes. Galerinha, vocês observaram que nas ligações iônicas a gente teve uma aula, né? E logo em seguida, a gente falou sobre ligação covalente. Na aula anterior, o professor Almeida esteve com vocês e ele falou de algumas particularidades das ligações covalentes, que são as exceções da regra do octeto. E aí vocês viram que em algumas situações nós temos a expansão do octeto e a contração dele, e teve os exemplos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as ligações covalentes, só que com uma particularidade sobre o modo como os átomos se ligam no espaço. Mas não estou falando do espaço sideral, não. Estou falando no espaço tridimensional. Hoje nós vamos começar a falar sobre a geometria molecular. Conteúdo muito importante, muito bacana e que está dentro das ligações covalentes, porque esse tipo de situação não necessariamente vai ocorrer nas ligações iônicas. Elas são mais comuns nas ligações covalentes por causa que nós temos a situação do compartilhamento dos elétrons. E para compartilhar elétrons, o que os átomos precisam? Eles precisam aproximar as suas camadas de valências. E aí você imagine como que ocorre essa aproximação das camadas de valências quando nós temos moléculas que têm, digamos, 3 átomos participando da ligação. Ou ainda 4 átomos, 5 átomos, né? Imagina, todos eles vão se aproximar de quem? Como que é organizado essa aproximação entre esses átomos para que as ligações ocorram e traga estabilidade para a molécula? Então isso tudo faz parte do estudo das ligações covalentes e nós vamos ver nessa aula de número 27. Vamos lá no slide para a gente conhecer direitinho o conteúdo? Nós vamos começar a falar sobre a geometria molecular, ou seja, a geometria que as moléculas apresentam. E dentro desse estudo, nós precisamos entender o conceito da teoria da repulsão dos pares de elétrons. O que é repulsão, galera? Imagine que você está aí na sala de aula com um ímã. E você sabe que o ímã eles têm lá o seu lado positivo e o negativo. O que acontece se a gente tenta aproximar um ímã com os seus dois lados iguais, tipo 2 ímãs diferentes, e eu tento aproximar ali os 2 lados positivos dele? O que vai acontecer? Você vai aproximar e vai chegar a um ponto que você vai sentir uma força que vai afastar esses ímãs. Essa força nós chamamos de força de repulsão. Ela está repelindo aquele ímã porque eles têm forças, cargas ali iguais. Agora imagine que nós estejamos falando isso em um nível microscópico, que é o átomo. O que acontece? O átomo ele tem no núcleo as suas cargas positivas, que são os prótons, e ao redor nós temos os elétrons. Todos os elétrons, gente, sempre vão ter carga negativa. Então, a teoria da repulsão, ela estuda como que ocorrem as ligações covalentes, sendo que nós temos uma aproximação das valências, da última camada do átomo, onde nós temos todos os átomos com partículas negativas. Então, a teoria da repulsão, ela vai estudar como que esses elétrons vão se comportar. E vocês vão observar na aula que esse estudo é fundamental
para a gente ter o nosso estudo da geometria molecular. Mas sem muito spoiler do que nós vamos ver aí durante a aula, vamos lá para a gente conhecer o conceito que aborda aí o nosso estudo da geometria molecular. Vamos lá no slide. Galerinha, a gente tem que lembrar que geometria molecular, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas vão estar posicionados uns em relação aos outros. Lá na química orgânica, no terceiro ano, vocês vão observar uma enorme variedade de compostos orgânicos e em muitos livros eles vão estar sendo representados desta forma aqui, através de bolinhas e varetas com cores diferentes para que você diferencie átomos de elementos diferentes um do outro e identifique as ligações através dessas varetas. Mas essas representações, elas trazem muito mais informações do que o que a gente está observando vagamente. Quando nós temos a representação das nossas moléculas em 3D, né, que são as 3 dimensões em altura, largura e profundidade, a gente vai conseguir visualizar que os átomos eles não se organizam aleatoriamente. Não é assim. Existe uma distribuição dos átomos na molécula, nessas 3 dimensões, que vão ocorrer mediante as suas características, né, de cada átomo, e o modo como elas se organizam vai ser responsável pelas propriedades das substâncias que eles vão formar. Então, toda essa representação que a gente traz aqui, algumas vezes elas são apenas visual para facilitar o entendimento e outras vezes elas vão trazer a fundo como é o comportamento desses átomos. Então, a geometria, né, molecular, a gente tem que entender que ela sempre vai estar sendo direcionada para organizações dos átomos no nosso espaço tridimensional. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Que as representações que nós chamamos desta forma aqui, que são as estruturas planas, elas não dão noção de como é a organização desses átomos no real. Ela é uma representação mais didática, que facilita para você entender qual é o átomo do elemento químico que compõe a substância e o tipo de ligação que ali está ocorrendo. Mas quando a gente vai para o modelo espacial, por exemplo, aqui nós temos o gás metano, CH4, o seu modelo espacial é esse aqui. O que você consegue observar na representação desse modelo espacial? Primeiro ponto, que o átomo de carbono, que é a bola do centro aqui, ó, pretinha com um C pequeno, ele é o que nós chamamos de átomo central. Por quê? Porque os demais átomos, todos os outros, que nesse caso são os de hidrogênio, eles se ligam ao nosso átomo de carbono. Então, ele é o átomo central. E a partir do modo como esses outros átomos se ligam ao nosso átomo central, nós vamos ter o que nós chamamos de geometria molecular, que nada mais é do que a geometria da molécula que está sendo formada, respeitando todos os ângulos que vai ocorrer entre as ligações desses átomos. Então, a representação química nós temos a fórmula estrutural plana, que é essa primeira aqui, e nós temos a fórmula estrutural tridimensional, que é o modelo espacial. E simplificando, nós temos ainda o que nós chamamos de fórmula molecular. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que observar que nessas representações,
cada bolinha está representando um átomo e cada vareta representa uma ou mais ligações covalentes. Estão vendo aqui, ó, nesse exemplo aqui, as varetas que ligam, que saem de uma bolinha para outra, estão representando as ligações. Essas ligações, por sua vez, cada uma delas pode apresentar ângulos diferentes. E são esses ângulos que vão permitir que a gente possa classificar a geometria dessas moléculas. Então, quando aqui a gente vai ter uma geometria linear, professora? Quando o ângulo entre os átomos, né, entre as bolinhas, for de 180 graus. Vocês conseguem observar? O que acontece? Aqui é um átomo, aqui outro átomo e aqui mais um. Então, nós temos aqui uma representação de uma molécula com 3 átomos com um ângulo de 180 graus que formam uma geometria molecular. Nesse outro aqui, ó, nós temos a representação de uma molécula com 4 átomos, onde o ângulo das ligações formam 120 graus e o nome para essa geometria é trigonal plana. Quando o ângulo entre as ligações for de 109 graus, ela vai ser tetraédrica. Quando a gente tiver essa situação aqui, ó, vocês estão observando que essa daqui, ó, essa primeira que eu estou circulando, ó, 4 átomos, certo? E ela é trigonal plana. Essa outra aqui também tem 4 átomos, mas ela é piramidal, porque o ângulo entre as ligações de uma para outra são diferentes. O mesmo ocorre com a angular. Ela também tem 3 átomos, como a primeira aqui, só que o ângulo entre as ligações não é de 180 graus, então ela não é linear, ela é angular. Mas o que diferencia um ângulo da outra? Por que ocorre moléculas que têm a mesma quantidade de átomos, só que apresentam geometria diferentes, como é o caso dessas 4 aqui? É isso que nós vamos observar durante a nossa aula. Como que a gente pode prever uma geometria molecular? E aqui que a gente entra no modelo de repulsão que eu estava falando no início da aula, que é um modelo que a gente diz que ele é moderno porque serve até hoje para os nossos estudos, só que ele foi lançado lá em 1950. Nada mais é do que um modelo de repulsão dos pares eletrônicos, ou seja, dos pares de elétrons, da camada de valência. E essa daqui é a sigla para esse modelo. Então, o que é aqui, gente? É a teoria da repulsão dos pares de elétrons. O que essa teoria diz? Segundo essa teoria, os elétrons da camada de valência, eles são distribuídos aos pares. Lembram lá dos orbitais que a gente viu? Lá quando a gente estava falando dos níveis e subníveis de energia? Cada orbital comporta 2 elétrons, né? Então, nas camadas eletrônicas, normalmente os nossos elétrons estão distribuídos em pares. E isso ao redor do nosso átomo, como se eles estivessem em uma esfera. Só que eles ficam o máximo possível afastados. Por quê, professora? Para diminuir a repulsão, já que todos os elétrons apresentam a mesma carga elétrica. Então, os elétrons da valências que participam das ligações covalentes, eles são chamados de elétrons ligantes ou pares de elétrons ligantes. E os que não participam das ligações covalentes, mas estão na valência dos átomos, eles são chamados de elétrons não ligantes. E isso aqui, galera, é um ponto muito importante, porque os pares de elétrons que não participam da ligação covalente, eles interferem na organização dos outros átomos.
Por quê? Porque é como se ele fosse um ímã que está lá na valência do nosso átomo, com carga que não permite que os outros elétrons dos átomos que estão se ligando ali se aproximem dele. Então, todas as vezes que nós temos na estrutura de uma molécula um átomo central, como o átomo de carbono que eu apresentei, só que esse átomo tem elétrons que não participam da ligação covalente, esses elétrons vão interferir nas ligações que vão ocorrer. Por quê? Porque eles vão fazer o quê? Uma repulsão, é como se eles empurrassem as ligações dos outros átomos para o mais longe deles possível. E isso vai fazer com que o ângulo daquelas ligações sejam diferentes. Então, eles vão interferir na geometria das nossas moléculas. Tranquilo até aqui? Porque já já a gente vai ver os exemplos. Então tem que entender primeiro a teoria. Mas vamos lá no slide para a gente continuar falando sobre essa teoria da repulsão. Então o átomo que se une a outros é denominado átomo central, como o exemplo que eu dei do carbono agorinha, na lâmina anterior. Os átomos que se ligam ao carbono central, eles vão ficar distribuídos, conforme a orientação espacial dos elétrons ligantes que estão ao redor do átomo central. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Quando nós temos moléculas que são formadas apenas por dois átomos, ela nunca vai apresentar um átomo central. Então, aqui, ela sempre vai ser linear. A geometria de moléculas que são formadas apenas por dois tipos de átomos, sejam eles átomos do mesmo elemento ou átomos de elementos diferentes, ele não vai possuir átomo central. Então, ela sempre vai ter a geometria linear, porque o ângulo aqui sempre vai ser de 180 graus. Então, isso aqui é para você colocar dentro da sua mente e lembrar. Se você tem lá, eu tenho uma molécula formada por H2, uma molécula lá de H2. Quantos átomos compõem essa molécula? Professora, são dois átomos de hidrogênio. Qual vai ser a geometria dela? Só pode ser linear. Por quê? Porque a minha molécula é formada somente por dois átomos, então não tem átomo central, aí ela só pode ser linear. Quando a gente começa a ter moléculas com três átomos, aí a gente já tem uma possibilidade maior de geometria. Por quê? Por causa da existência ou não dos elétrons não ligantes do átomo central. Deixa eu dar só um golinho de água aqui, só um pouquinho. Então, o que vai acontecer aqui? Nessa situação, com três átomos, nós temos duas possibilidades de geometria. Essa molécula pode ser linear, pode, ou ela pode ser o que nós chamamos de angular, que é aquela estrutura que a gente viu agorinha aqui, Vou voltar só para vocês observarem. Angular, essa daqui, Com três átomos, a molécula pode ser angular ou linear, que é essa outra que eu tô circulando aqui, angular ou linear. O que vai definir para que ela seja angular ou linear? Se o átomo central possui ou não possui elétrons não ligantes. Quando o átomo central não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, ou seja, elétrons não ligantes, ela vai apresentar o que nós chamamos de geometria linear. Olha lá. Nesse exemplo nosso aqui, do dióxido de carbono, nós temos uma molécula formada por três átomos. Pelo amor de Deus, átomos.
São um átomo de carbono e 2 de oxigênio. 3 átomos. Essa estrutura aqui, essa daqui, ela é linear. Por quê, professora? Ótima pergunta. Porque quem é o átomo central? Aqui é o carbono. Porque os oxigênios, os 2 átomos de oxigênios vão se ligar ao átomo de carbono aqui. Então, o carbono é o nosso átomo central. A valência do átomo de carbono, a gente já falou isso lá na aula de ligação covalente, na primeira aula, ela apresenta 4 elétrons. Se ele apresenta 4 elétrons e o nosso carbono está fazendo 2 ligações com o primeiro oxigênio e mais 2 ligações com o segundo oxigênio, significa que no total de elétrons da valência do carbono, todos estão participando da ligação. Ou seja, ele não apresenta pares de elétrons não ligantes. E aí, o ângulo da minha molécula, nessa situação, é de 180 graus. Ou seja, ela é uma molécula linear. Agora, quando o átomo central possui elétrons não ligantes, aí o ângulo da nossa ligação vai ser diferente. E a geometria já não vai ser mais linear, ela vai ser angular. Quando que isso ocorre? Exemplo, vamos pegar aqui a molécula da substância água. Ela é composta por 3 átomos, sendo um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio, ele é um calcogênio, com um número atômico igual a 8, certo? Se o número atômico dele é igual a 8, vamos botar aqui, número atômico 8. E você vai fazer a distribuição eletrônica desse átomo aqui, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. 8 elétrons no total. A camada de valência para o oxigênio aqui vai ser essa, ó. E nessa camada o oxigênio apresenta 6 elétrons. Certo? Para 8 ele vai fazer 2 ligações. E ele faz aqui na molécula da água as 2 ligações. Uma com cada átomo de hidrogênio. Por isso H2. Porque são 2 hidrogênios que se ligam ao nosso átomo de oxigênio. Só que, se ele tinha 6 elétrons na sua camada de valência e ele faz somente 2 ligações, né? Aqui eu vou representar os elétrons. Uma ligação aqui e outra ligação aqui com o elétron do hidrogênio. Isso significa dizer que na camada de valência do oxigênio, ficaram 4 elétrons sem fazer ligação, ou seja, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. E esses elétrons que não estão participando da ligação, eles vão fazer com que os elétrons dos átomos que vão se ligar ao oxigênio fiquem o mais longe possível. Então, o ângulo aqui não vai ser de 180 graus, vai ser de 104 graus. Por isso que a geometria para essa molécula ela é dita como angular, porque aqui, ó, os nossos elétrons eles empurraram a ligação para baixo e aí o ângulo que ficou foi de 104,5 graus. E aí a nossa molécula da água, mesmo apresentando 3 átomos, como a molécula do dióxido de carbono apresenta, CO2, ela não tem a mesma geometria. A geometria dela aqui vai ser angular. Outro exemplo é aqui a situação da ligação que ocorre do enxofre com 2 átomos de oxigênio. Observe que eu tenho 3 átomos no total, certo? 2 de oxigênio e 1 de enxofre. Só que o enxofre ele também é um calcogênio.
Então, lá na sua camada de valência, ele também tem 6 elétrons. Ele fez a ligação aqui com esse oxigênio de 2 pares de elétrons, e aqui ele fez uma ligação dativa, que vocês viram na aula anterior com o Almeida, quando ele compartilha 2 pares dele com o outro elemento, sobrando um par de elétrons que não estão participando da ligação, que faz com que o ângulo aqui seja diferente, porque esses pares eles criam uma repulsão aos elétrons dos outros átomos. Então aqui nós também temos a geometria angular. Vocês estão começando a entender? Sempre que for observar a geometria das nossas moléculas, a gente vai ter que lembrar das camadas de valência dos átomos central. O primeiro ponto é observar quem é o átomo central. E aí você viu lá, é o carbono. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então ele faz 4 ligações. E aí, a partir do tipo de ligação que esse átomo vai fazer, você vai observar com quantos átomos ele está se ligando. Ah, é o carbono com mais 2 átomos. É linear, porque o carbono não vai ficar com elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons não ligantes. Ah, mas eu observei que é o oxigênio e ele está se ligando a 2 outros átomos. O oxigênio, por ter 6 elétrons na camada de valência, e ele faz 2 ligações, significa dizer que ele vai ficar com 2 pares de elétrons que não vão participar. E é como se esses elétrons empurrassem os outros átomos para longe deles. E aí, por isso, que o ângulo da ligação fica diferente e muda a geometria para 3 átomos. Por isso que a gente tem a linear, 3 átomos que tem átomo central sem elétrons não ligantes, e tem a angular, que é quando a gente tem 3 átomos e aí o átomo central apresenta elétrons não ligantes. E quando nós temos 4 átomos, professora, o que nós vamos observar? Primeiro ponto, vamos ter que olhar quem é o átomo central. Então vamos lá no slide para ver essa com 4 átomos? Então aqui, ó, quando a molécula tem 4 átomos, nós temos 2 possibilidades de geometria. Trigonal plana, ou simplesmente triangular, ou ainda ele pode ser piramidal. E a piramidal também recebe o nome de pirâmide trigonal. Vamos lá. 4 átomos. Quando o átomo não possui par de elétrons não ligantes ou elétrons emparelhados disponíveis, ele sempre vai ser trigonal plana. A sua geometria sempre vai ser trigonal plana, porque os ângulos das ligações vão ser de 120 graus. Olha os exemplos. Aqui a gente tem o exemplo do boro, onde ele é um elemento que está se ligando ao flúor. Conseguem observar? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 átomos. Ah, professora, mas olha, o flúor tem elétrons ali que não estão participando da ligação. Você tem que observar o átomo central, o átomo onde os outros estão se ligando. E o átomo central não apresenta elétrons desemparelhados. Por isso que quando você tiver uma molécula com 4 átomos e o átomo central não tem elétrons que não participam da ligação, ela vai ser trigonal plana. Já quando esse átomo tiver elétrons emparelhados disponíveis, ela vai ser piramidal. Olha o exemplo aqui. A amônia. O que nós temos na amônia? Nós temos que o átomo central é o nitrogênio. O nitrogênio, na sua camada de valência, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Desses 5, 3 elétrons participam de ligação covalente para que ele atinja a estabilidade do octeto, com 8 elétrons na valência, sobrando um
par de elétrons que não participam da ligação. Esse par de elétrons vai fazer com que as ligações que o nitrogênio vai fazer sejam empurradas para baixo, fazendo que ele tenha uma geometria diferente da outra molécula que a gente acabou de ver, ó. Na outra molécula também tem 4 átomos, só que o átomo central, ele não tem pares de elétrons não ligantes, então ele forma a geometria trigonal plana. Já que na amônia, como o nitrogênio tem esses pares de elétrons, ele forma a geometria piramidal, porque os elétrons que ficam aqui, eles formam uma nuvem de repulsão, empurrando as ligações dos outros átomos. E quando nós temos 5 átomos na molécula, aqui, independente do átomo central, essa estrutura sempre vai ser tetraédrica. Quando nós tivermos uma molécula com 5 átomos, independente de quem é o átomo central, a nossa molécula vai ter geometria tetraédrica. Aqui o ângulo com 5, ela permite a maior distância entre os 4 eixos que partem de um mesmo ponto, que é o átomo central. Olha o exemplo aqui, nós temos o metano que a gente viu lá no início. Como é uma estrutura com 5 átomos, o átomo central, ele vai fazer com que as ligações ocorram de um modo que esse ângulo das ligações sejam nos seus 4 eixos, tá? Com altura, comprimento e profundidade. Por isso que todas as vezes que tiver 5 átomos, ela sempre vai ter a estrutura geométrica tetraédrica. Já quando nós temos uma molécula com 6 átomos, nós temos que ela pode ser uma pirâmide triangular, que também é chamada como bipirâmide trigonal. Independente de quem é o átomo central, ela sempre vai ter essa estrutura. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Onde o fósforo é o átomo central, se ligando a 5 átomos de cloro, e aí a gente consegue observar que ela vai ter sempre a mesma estrutura, sempre vai ser bipirâmide trigonal ou pirâmide triangular. Quando a gente tiver uma molécula com 7 átomos, ela sempre vai ter a estrutura octaédrica, também independente de quem é o átomo central. Se a tua molécula tem 7 átomos, como é o caso do hexafluoreto de enxofre, ela sempre vai ter a geometria octaédrica. Aqui outro exemplo para vocês observarem. Para determinar a geometria de uma molécula, da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, propõe-se a seguinte sequência de passos. Isso aí vocês podem treinar, viu, para ir fazendo. Primeiro você vai escrever a fórmula eletrônica. Para isso você tem que saber quantos elétrons tem na valência de cada um dos átomos, principalmente quando a gente está falando do átomo central. Depois aí você vai fazer as ligações, né? Vai observar se ela é simples, dupla ou tripla e identificar os elétrons que estão disponíveis, que não foram utilizados. Depois você vai escolher a disposição geométrica que distribua esses elétrons, assegurando a máxima distância entre eles. Então aí, quando tiver 2 pares de elétrons, né, 2 elétrons, a gente sempre tem ali um segmento de reta. Quando são 3, aí a gente tem um triângulo equilátero, e quando forem 4, nós temos um tetraedro. Terceiro passo, determine a geometria molecular, considerando apenas os átomos unidos ao átomo central. Tá? Apesar de serem os pares de elétrons que determinam a distribuição geométrica ao redor do átomo central, vamos considerar apenas os átomos unidos ao redor do átomo central e ignorar, portanto, os pares de elétrons não usados nas ligações.
Ao usar o modelo de repulsão eletrônica, as ligações simples, duplas e triplas são indistintamente tratadas como um conjunto de elétrons. Então aqui, ó, o que você tem que lembrar? Que quando você tem uma situação de ligação dupla ou tripla, você vai tratar apenas do conjunto dos elétrons. Vai entender apenas como os elétrons que estão participando e que vão se afastar ao máximo das outras ligações, né? E também dos pares de elétrons não usados. Galera, essa questão da geometria é muito importante que você sempre lembre que nós não vamos conseguir fazer se não souber quantos elétrons tem na valência dos átomos e principalmente a necessidade de ligações que o átomo central tem. Se a gente não conseguir visualizar, fica difícil de fazer as atividades, de entender esse conceito. Quer ver um exemplo? Vamos agora no nosso aprender fazendo para a gente colocar na prática nas atividades como que seria uma questão sobre geometria molecular? Então vamos lá. O fosgênio, olha a fórmula molecular aqui, ó. Quando você vê a fórmula, você já tem que tentar ir imaginando quem é o átomo central. Lembrando que na fórmula molecular, nem sempre o átomo central é o átomo que está no meio da fórmula, tá? Então ele fala que o fosgênio é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial era produzido a partir da reação do monóxido de carbono e do gás cloro. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas? Então ele quer a geometria do fosgênio, do monóxido de carbono e do gás cloro. Primeiro ponto que você tem que lembrar na dúvida, sempre que eu tiver que ver ou prever a geometria de uma molécula que apresente apenas dois átomos, como é o caso do monóxido e do gás cloro, ela sempre vai ser linear. Então, se ele quer respectivamente as duas últimas geometrias, ela vai ser linear e linear. Por quê? Porque aqui, para o monóxido de carbono, eu só tenho dois átomos e para o Cl2 eu também só tenho dois átomos. Então, a única geometria para elas é linear. Assim, eu já elimino a letra A letra C e a letra D. Ficamos entre a letra B e a letra E. Agora, a gente vai aqui para o fosgênio. O fosgênio é o X da questão. Eu tenho que entender ele para depois entender as outras. Então, o que eu tenho que lembrar? De observar quem é o átomo central. No fosgênio, o átomo central é o carbono. A ele eu vou ter o oxigênio, que precisa de duas ligações, e o cloro, que precisa de uma ligação, e o outro cloro, que precisa de uma ligação. Sempre que você tiver uma molécula com 4 átomos, lembrem disso, tá? 4 átomos, que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes, ela é trigonal plana. Por isso que a resposta correta aqui é a letra E, já que o carbono é o nosso átomo central e ele está realizando as 4 ligações sem deixar nenhum elétron de fora. No nosso segundo aprender fazendo, nós temos algumas espécies para analisar também. Olha só, aqui nós temos 3 átomos, 4 átomos, 4 átomos, 4 átomos e aqui 5 átomos. O que você vai observar? Os átomos que são os átomos centrais e se eles apresentam pares de elétrons não ligantes. Vamos lá, ó, 3 átomos, o enxofre fica com um par de elétron não ligante. Então a nossa geometria aqui, ela é angular, por causa desses elétrons. O mesmo enxofre, agora com numa molécula com 4 átomos, ele não apresenta nenhum par de elétrons não ligante. Com 4 átomos e nenhum par de elétrons não ligante, ele é trigonal.
A mesma coisa aqui, ó. A gente até já tinha feito. Também é trigonal. E aqui, por que é piramidal? Porque nós temos os pares de elétrons do nitrogênio que não estão participando da ligação. E aí, como nós temos 1, 2, 3, 4 átomos, mais o átomo central apresenta elétrons não ligantes, ele é piramidal. E esse último aqui, como são 5 átomos, independente de quem é o átomo central, ela sempre vai ser tetraédrica. Galerinha, é muita geometria e não tem como fugir da valência e de você conhecer as ligações covalentes. Não tem como fugir. Mas a gente vai já fazer a revisão e depois vocês praticam na atividade.